Olha só, imagina essa cena. Um veleiro quase voando sobre a água, chegando a quase 120 quilômetros por hora. Nossa, parece coisa de filme. Pois é, mas aconteceu. Foi um feito incrível do australiano Paul Larson. Ele, assim, quebrou o recorde mundial de velocidade na vela, sabe? Chegou a 63,5 nós. Uau! Tudo isso usando só a força do vento. É uma demonstração impressionante de como dá para dominar um elemento tão poderoso. Sim, e essa imagem do Larsen, né, dominando o vento, acho que é um ponto de partida excelente para nossa conversa de hoje. Com certeza. Vamos explorar justamente isso. Como as adversidades da vida, esses ventos, que muitas vezes assustam ou desviam a gente, podem ser vistos de outra forma. É uma linha de pensamento que a gente encontra em algumas reflexões, como, por exemplo, no livro Fé Extraordinária do Jonatas Pina. Como que ventos que parecem contrários podem, na verdade, ser a força que impulsiona a gente, que ensina, que guia, Uhum. até para onde a gente precisa ir. Tem até uma passagem no Salmo 107, sabe? Que fala sobre Deus acalmar a tempestade, aquietar as ondas, trazendo a bonança. Essa ideia de que mesmo no caos existe uma direção, uma esperança. E antes de aplicar a metáfora direto na vida, acho que vale a pena reconhecer a dualidade do vento. Isso é algo que a fonte que a gente viu ressalta bem. Verdade. Ele pode ser devastador, né? A gente pensa logo em furacão, vendaval, Uhum. mas, ao mesmo tempo, ele é vital. Essencial, né? Totalmente. Regula o clima, espalha semente, ajuda na agricultura, move moinho, turbina eólica para gerar energia limpa e, claro, impulsiona os barcos, como o do Larsen. É força e sustento, os dois lados. Então, como que a gente pega essa dualidade e aplica nos desafios da vida? A ideia principal que emerge aí das fontes é que nem todo obstáculo, sabe? Nem todo vento contrário é ruim por si só. Exato. Alguns parecem que vêm justamente para dar uma sacudida na gente, para tirar daquela inércia confortável. E essa sacudida, ela pode ter um efeito bem profundo. Pode levar a gente a buscar apoio, né, a fortalecer uma conexão espiritual, talvez uma dependência maior no divino, como o texto sugere. Entendo. Ou, de uma forma até mais surpreendente, pode até acelerar nossa trajetória. Pensa só. Um desafio inesperado pode forçar a gente a desenvolver, sei lá, uma nova habilidade, ou buscar um caminho diferente que acaba sendo mais rápido. Isso me faz pensar na inevitabilidade desses ventos. Não dá para simplesmente querer uma vida sem desafio nenhum, né? Eles vão soprar. Não mesmo. A questão-chave, então, vira como a gente navega quando eles chegam. Não é evitar a tempestade, mas como manobrar o barco durante ela. Precisamente. A fonte usa aquela imagem clássica, mas muito poderosa, de ajustar as velas. Sim, ajustar as velas. A gente não controla a direção do vento, nem a força dele. Isso, assim, está fora do nosso alcance. Mas a gente tem controle sobre como a gente posiciona as nossas velas, as atitudes, as escolhas, a perspectiva. Faz sentido. A direção final da jornada depende muito mais dessa nossa resposta do que do vento em si. O Paul Larsen, ele não mudou o vento. Ele projetou um barco e ajustou as velas de um jeito genial para usar aquele vento. E a perspectiva que estão apresentando vai até além, né? Sugere que existe um propósito por trás desses ventos. Uhum. A ideia de que, numa visão de fé, Deus poderia permitir essas turbulências não como, sei lá, castigo, mas como um método de ensino, um jeito de direcionar a gente para um destino específico, talvez um que a gente nem imaginava. É. A fonte fala até da esperança de uma grande bonança, depois que a dificuldade passa. Como que essa ideia de propósito se encaixa com a prática de ajustar as velas? É uma conexão interessante, né? Se existe um propósito maior, ajustar as velas não é só para sobreviver. Vira uma questão de alinhamento. Alinhamento. Significa buscar entender o que dá para aprender com aquilo, como aquela situação específica pode contribuir para o crescimento ou para alcançar esse destino proposto. Isso conecta de novo com a história do Larsen, né? O vento cooperou com ele, mas não foi de graça. Exigiu engenhosidade, coragem, o entendimento profundo de como trabalhar com aquela força. Exatamente. É preciso ter uma fé extraordinária, como diz o título do livro, e sabedoria para transformar o potencial destrutivo do vento em impulso. Impulso para crescer e, quem sabe, prosperar. Não é só aguentar o tranco, é uma postura ativa. Encarar o desafio não como um muro que não dá para passar,
mas como uma correnteza que, se a gente navegar com habilidade, com a mentalidade certa, pode levar para lugares inesperados e valiosos. É a crença de que, no fim das contas, todos esses ventos podem, de alguma forma, cooperar para um bem maior. Bom, essa conversa toda deixa a gente com algumas perguntas importantes, né? Acho que vale a pena cada um pensar um pouco. Como as pessoas geralmente reagem aos ventos contrários que inevitavelmente surgem na vida? Fica essa reflexão no ar, então. A gente adoraria saber o que mais marcou nessa conversa para quem está ouvindo. Se puder, deixe um comentário bem simples, dizendo o que achou. Isso. E, claro, contamos com a presença de todos na nossa próxima análise. Até a próxima, pessoal!